Vamos ver aqui, a fé é uma decisão. E eu quero que você abra a palavra em Lucas capítulo 7. E vamos ficar em Lucas com o capítulo 7. A partir do versículo 1 até o 10. Lucas 7, do 1 ao 10. A fé é uma decisão. Por que uma decisão? Você que vai decidir se você crê em Deus ou não. Você vai aumentar a tua fé, você vai crescer com o Senhor. Mas a fé, ela trabalha no sexto sentido. O sexto sentido vem de ver, de ouvir, de sentir, de provar, de cheirar e de crer. Quem quer incredulidade? Pergunte a quem está ao seu lado, quem quer incredulidade? Agora responda para ela, é um beco sem saída a incredulidade. Não tem saída, não vai levar ninguém a lugar nenhum. Não vai levar a pessoa a lugar nenhum. Ela tem incredulidade. Você precisa vigiar tudo aquilo que você faz nos últimos dias. Nós estamos vivendo a era da informação. É muita informação. E a informação toda em um celular. Então você tem que fazer opções de captar todas as informações, ver todas as informações, saber de tudo ou gerar informação, que chama-se na internet geração de conteúdo. Então você pode gerar o seu próprio conteúdo, conteúdo do seu trabalho, conteúdo do que você faz e conteúdo da sua fé. Então, não adianta você dizer assim, eu não vou começar a gerar conteúdo hoje porque eu tenho poucos seguidores. Quem tem muitos seguidores, um dia começou a gerar com um seguidor. Então, é tomar uma coragem, uma decisão e começar a gerar um conteúdo. E você vai ter bons seguidores. Você precisa ter seguidores, por quê? Porque se você vai falar de Cristo e de Jesus, você vai usar essa internet, que muita gente fica aí só olhando a vida dos outros, você vai agregar valor levando algo para a vida dela. Levando algo para a vida dela. E você vai estar sendo útil. Então, mas se você gera conteúdo, você vai edificar teu tempo na internet. E você precisa limpar a tua mente de tudo que você ouve, de tudo que você vê e de tudo que você tem visto aí. Porque se você não fizer isso, você vai ficar preso às coisas da terra. E vai ser difícil você ter fé. Você não tiver um tempo de oração. Então, por que a fé é uma decisão? Porque você precisa parar para ter fé. Se você não parar para estudar a palavra de Deus, se você não parar para orar, se você não parar um momento para a agonia, a aflição que está sobre a terra, está sobre a humanidade, é uma aflição terrível. Veja só, o ano estava entrando tão bem, 2020, no planeta todo. De repente, acontece uma pessoa altamente infeliz de comer um morcego ou uma cobra e pegar um vírus que pode estar atormentando o planeta todo. Quer dizer, será que o camarada não tem outra coisa para comer cobra ou morcego? E todas essas gripes têm surgido na China, porque eles não, tudo que tem 4 pés, eles comem, só não comem cadeira e mesa. Se uma cadeira fizer uma cadeirinha com asinha, um peluzinho, ele vai comer a cadeira também. Meu Deus do céu. É rato, é cobra, é lagartixa, é barata, é grilo. Tudo o chinês come, um povo inteligente. Agora eu vi uma rede social lá da China, o Facebook chinês, está com 50 e tantos milhões de assinaturas, os chineses pedindo para o governo comunista de lá dar um basta nisso e proibir que os chineses comam esse tipo de animal. Aí, de repente, o que estava aparecendo um ano, eita que ano, né? Aí vem a chuva de Minas, vem chuvas em alguns lugares, vem essa gripe, que é um terror. É um terror você pegar um vírus que pode te matar em pouco tempo. Acabar com vidas como está acabando.
Aí o que é que acontece? O mundo está vivendo uma aflição. A Bíblia mente? Não. A Bíblia diz, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então é fé naquele que venceu o mundo. Aquilo tudo que está vindo para trazer aflição. Aflição de maneira geral na humanidade. Então você tem que fazer assim, eu vou parar para descarregar esses pensamentos de aflição, esses pensamentos ruins, esses pensamentos fracos, esses pensamentos sem fé, e vou agora tomar a decisão de ter fé e viver pela fé e viver em Cristo Jesus. Porque pelas notícias e pelo conhecimento, você vai morrer na fé. Tudo vai te causar aflição, vai te causar depressão, vai te causar tristeza, vai te causar angústia, vai te causar uma série de coisas. Então a fé do povo de Deus tem que ser o quê? Tomar uma decisão, crer na Bíblia, limpar a mente com a Bíblia. Eu vou limpar a minha mente, vou despoluir a minha mente, colocando o joelho no chão, que não é isso que Deus quer para mim, é o que está escrito na palavra de Deus. Então, a disputa está grande por lugares, por cargos, por trabalho, por tudo. Então, precisamos tomar a decisão. Então, toma a decisão de não ter incredulidade, porque ela é um beco sem saída. A dúvida é morte, escolha a vida. Marcos 1,15 diz assim, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O tempo está cumprido. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Você, cientificamente, fisicamente, geograficamente, humanamente falando, o estudo que você tem, o que é que te leva a crer que este mundo vai continuar por mais um século? O que é que te leva a crer? Que nós estamos em 2020, vamos chegar mais um século, mais 100 anos, o ano 2120. O que é que te leva a crer que vamos chegar lá? O que é que te leva a crer que vamos chegar em 2040? O que é que te leva a crer que nós vamos chegar em 2050, 2060? O que é que te leva a crer nisso? Você tem uma chuva no bairro mais rico de Belo Horizonte e o bairro ficou uma cratera. O asfalto fez isso, virou, igual uma latinha de sardinha. Aquela tampa assim da sardinha abriu. O asfalto virou. O bairro que não era um bairro classe pobre, classe rica. Aí, tantas coisas que têm acontecido. O que é que te leva a dizer assim? Não, eu creio que o mundo está cada dia melhor. O mundo está cada dia mais recursos naturais, menos poluição, as famílias cada dia mais abençoadas, mais unidas. O que é que te leva a crer? Os presidentes cada dia mais amigo um do outro, Trump amigo de Putin, Putin amigo de Trump, Rússia com a América, América com Rússia, tudo certinho. O que é que leva a gente a crer que tudo isso vai ser desse jeito? Então, qual a alternativa, pastor? Enquanto você viver com fé. Enquanto a humanidade existir, pessoas com fé como você, nós vamos ser agentes transformadores do bem. Transformadores, para levar pessoas desesperadas, pessoas perdidas, pessoas sem saber o que fazer, a ter uma fé, a puxar o freio de mão, dizer, eu vou agora andar na rocha dos séculos, que é Jesus Cristo, o Jesus de Nazaré, o Todo-Poderoso, que acalma qualquer tempestade. A tempestade estava naquele lugar, naquela hora que Jesus estava, mas a Bíblia diz que onde você estiver, Ele vai estar. 2 ou 3 que estiverem juntos, Jesus vai estar. Essas tempestades serão acalmadas sim na tua vida. Aí o governo do estado da Bahia baixou logo um decreto, que todo lugar, agora imagine se você chegasse aqui hoje, tivesse cheio de álcool na parede aí. Bom, o bispo já botou álcool na parede inteira para eu lavar minha mão. Você ia vir terça-feira? O vírus nem chegou aqui ainda, mas baixou um decreto que toda instituição, igrejas, hospitais, lugares públicos, tem que botar a cada X metros quadrados um
uma quantidade de álcool para você lavar a mão. Para não pegar a tal gripe que mata. O povo na China está trancado em casa. Se você ficar trancado em casa, vai adiantar o quê? Eu vou ficar trancado em casa para não pegar o vírus. A economia vai parar. Se a economia da China para, a economia do mundo para. Aí você diz, o que é que eu tenho a ver com o morcego que o cara comeu? Quando o Brasil está começando a diminuir os empregos, aumentar os empregos, está começando o juro a cair, está começando a consertar uma infelicidade de 500 anos, vê uma notícia dessa, que as cidades estão paradas na China. O povo está proibido. Tem um drone por cima das cidades dizendo, use a máscara agora. E lá não tem conversa não. Agora imagine, pense que um lugar desse, o drone está circulando, dando ordem para botar a máscara e para ficar em casa. Você acha que o brasileiro vai cumprir? Passar um drone nos nossos bairros aqui, fique em casa com a máscara, não saia. Aí um fuzil AR-15 de um traficante, pô! Fique em casa, não tem carnaval esse ano. Aí o traficante, eu preciso que tenha carnaval para eu vender meu pó. Estou com não sei quantos quilos aqui no morro, preciso desovar. Precisa da mulata sambando, precisa da Globo mostrando, precisa do povo usando, bebendo e cheirando pó. É esse o nosso país. Nosso presidente é corajoso, mas eu quero ver ele dizer, não vai ter carnaval. Toda micareta que tem, carnaval que tem, não tem gripe? Há quanto tempo você não vai na micareta? Há quanto tempo você não vai no carnaval? Mas quantas gripes você já pegou depois dessas festas? Não tem um vírus aqui ainda, mas no carnaval, tu acha que no aeroporto do Rio de Janeiro vai dizer assim, nenhum chinês entra aqui, nenhum europeu entra no Brasil, porque o vírus vai chegar aqui por alguém que vai trazer. E nessas festas os caras vêm. Eu tenho que ir para o Brasil, no Brasil as mulheres mais lindas do mundo estão lá, eu tenho que ir para lá. Você está entendendo a que ponto vai chegar a humanidade? Aí diz assim, vamos votar para quem quer o carnaval, para quem não quer, que é a democracia. Metade vota a favor do carnaval, um voto não, vai ter o carnaval. Tem coisa assim que, infelizmente, o que funciona o quê? É uma canetada. Como está na China agora. Então, querido, a situação, se você não vê o mundo como ele está sendo, como ele é, você não vai se agarrar em Cristo, você não vai se ajoelhar, você não vai orar, você não vai pedir perdão a Deus pelos seus pecados, você não vai ter arrependimento, você não vai buscar santidade, você vai ficar assim, uma folha seca onde o vento bate e te leva. Então precisamos tomar a decisão de ter fé em Cristo Jesus, de viver com Jesus, de estar agarrados com Jesus, de estar apaixonados por Jesus, de deixar o Espírito Santo derramar sobre nós, porque não tem outra esperança, não tem para onde ir, não tem mais caminho a seguir. Então, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Muitas pessoas falam que a igreja hoje só prega a bênção. Não se fala mais em arrependimento, não se fala mais em salvação, não se fala mais em oração, não se fala mais em jejum. Olha aí nos Instagrams como é que está. Olha nos Facebook como é que está. Quem tem seguidor lá, tem 5 milhões de seguidores, não sei quantos milhões de seguidores. Veja o que é que ele prega.
Só prega que o bem-estar. O bem-estar, o bem-estar, o bem-estar, o bem-estar. Jesus Cristo pregou algumas coisas que nem os discípulos ficaram. Ele ficou sozinho na beira do mar. Quando ele falava as verdades. Só que se você não souber que essa verdade existe, você não vai se salvar. Não vai se salvar. Essa fé que nós temos que ter é uma fé muito forte. Olha, o filósofo Platão, ele disse, as coisas nunca são aquilo que parece. Platão, um filósofo importante. As coisas não são sempre aquilo que parece ser. Então nós não podemos andar pelo que nós vemos, mas por vista. Por vista. Eu estou falando aqui com pessoas que você tem a fé é uma decisão, você tem que tomar essa decisão em você, como você tem que tomar a decisão de seguir a Cristo e de ficar com Ele e de não se abalar por nada que venha na face dessa terra. Eu não vou me abalar. Eu vou me firmar na rocha. Talvez você esteja assim, sempre vindo à igreja para resolver um problema particular. Eu quero resolver o problema do meu carro, da minha casa, do meu cheque. Querido, para com isso. O problema agora é sobreviver se você vai conseguir ficar na fé nesses últimos dias. Esse é o problema da igreja. Se vai conseguir ser crente. Quem serão esses remanescentes de Israel? Quem serão esses fortes que vão conseguir ficar firme ali? Ó. Passe o que passar, eu não abro mão da minha fé. Passe o que passar, eu fico com o meu Cristo. Eu sou do céu, eu não tenho nada a ver com a explosão da terra. Eu não tenho nada a ver com a explosão da terra. Então, eu quero ver, é isso. Eu quero ver, assim, pessoas diferentes. Moisés, entretanto, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Hebreus 11, 27. Coloca aí na tela. Hebreus 11, 27. Fica em Lucas, que a gente vai para Lucas. Mas coloca na tela aí. Hebreus 11, 27 diz: pela fé deixou para trás o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como sendo invisível. O rei não vai me ver, Faraó não vai me ver. Olha lá, pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Faraó estava vendo o exército que ele tinha, Faraó estava vendo a maior nação da terra, Faraó tinha um exército, o maior exército da terra na época no Egito. Moisés não tinha uma arma, o povo de Israel não tinha uma arma, porque não ia adiantar. Qualquer arma que eles tivessem não ia adiantar. Ele só ficou firme, vendo o invisível. Porque se Moisés fosse dizer, Faraó, Deus está falando comigo, quem é Deus, rapaz? Me veja aqui, Deus sou eu sou Faraó, eu sou Deus desse povo. Quem é você, Moisés? Eu estou vendo o invisível, eu estou vendo Deus está falando comigo. Moisés, você está doido, você está louco. Então Moisés não tinha nenhum argumento para ir contra Faraó. E ele não conversava isso com Faraó. Ele só ficava na firme fé de dizer, eu vou tirar o povo daqui do Egito, eu vou tirar o povo daqui, eu vou sair daqui. Foi isso que Deus me falou, eu vou sair daqui. E ele olhava para o invisível. Então está chegando o momento de você olhar para o invisível que é poderoso, o invisível que é Deus, o invisível que lhe vê todos os dias, ele te vê toda hora, ele está com a cabeça erguida olhando para você. O Pai te vê secretamente, e você vai ver ele vai se manifestar na tua vida e guiar a tua vida. Você não pode ficar sendo guiado pelo que vê, pelo que ouve, pelas notícias, pelo que dizem, pelo que fala. Você tem que ficar firme na fé que você está vendo o Deus invisível está te vendo.
Tem um Deus aqui comigo, tem uma unção aqui, tem anjos guerreiros, tem anjos poderosos, tem uma unção aqui na minha vida, está aqui, onde eu vou Ele vai comigo, Ele vai me dar ideias, eu vou sair dessa situação com as ideias. Você tem que entender que Deus quer falar com você, Deus é um Deus vivo, Ele quer falar na tua mente, Ele quer chegar na tua mente e falar frases, se você o permitir. Eu permito que Deus fale comigo, Ele vai falar frases, Ele vai te dar orientação, você não vai ficar vagueando, sem saber o que fazer e para onde ir. Eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir. Para a tua mente, senta com Deus que Ele vai te falar. Desce o seu joelho em oração que Ele vai te falar. Ele vai te mostrar o que você fazer. Você não vai ficar perdido. Jesus disse, eu vim para os... Ninguém sabe? Hein? Eu vim para os perdidos. Todo aquele que se acha perdido vai encontrar o Rei. Todo aquele que se achar perdido, eu não sei o que fazer, o Rei vai dizer, filha, vem cá, eu sei o que você vai fazer. Filho, vem cá, eu sei o que você vai fazer. Porque Ele veio para isso, para os perdidos da casa de meu pai, da casa de Israel. Aquele que se sente perdido, aquele que se sente só, aquele que se sente sem saber para onde ir. É esse que Jesus quer, e Jesus quer te abençoar, querido. Se você for sincero com Ele, eu vou tomar decisão, vou fazer, vou acontecer. Não, eu vou tomar a decisão que o Pai quer que eu tome, ainda que todos achem ruim, eu vou tomar essa decisão, porque essa decisão é pela fé que Ele colocou no meu coração. E quando você toma a decisão do Rei, a decisão do Pai, a tua vida vai andar sobre as águas, vai andar sobre as águas, pode ser onde for, como for, a tua vida vai andar, porque você está com Ele, e Ele está contigo, amém, igreja? O Senhor Jesus tem vitória para você. Mas que vitória é essa? A primeira vitória que Deus dá a um ser humano é o reino dele. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando é que tua mente vai abrir para isso? Quando é que tua mente vai ver isso? Buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Se eu buscar o reino de Deus, se eu buscar as coisas bíblicas, as coisas do Senhor, as outras coisas vão vir na minha vida. Eu não vou correr atrás disso, eu vou correr atrás do Pai. Eu vou correr atrás de Deus. Quem está disposto a correr atrás de Deus? Quem está disposto a correr atrás do Pai? Ele vai te acrescentar as coisas que você necessita, que você precisa. Fala para quem está ao seu lado, não se preocupe com as coisas que você necessita, porque Deus vai providenciá-las, multiplicá-las, abastecer, te encher, porque isso é nada para Deus. Ele diz que Ele é o dono do ouro e da prata, tudo é dele, isso é nada para Ele. Não te preocupes com isso, te preocupe com o teu serviço com Ele. Eu estou servindo a Deus ou não? Eu estou servindo ao Senhor ou não? Eu estou servindo ao meu Pai ou não? Eu estou servindo ao meu Deus ou não? Te preocupe com o teu serviço, com a tua obra, com aquilo que você tem feito com Ele, porque Ele vai fazer com você, isso é certo, isso é evidente. Quem pode aplaudir a Jesus? Pergunte quem está ao seu lado, se pudéssemos crer só naquilo que vemos, em que o cego acreditaria? Para aí um pouquinho e pensa. Pergunte a uma pessoa que não tem a visão, se ele não crê em nada. É o fato dele não ter a visão, que ele está escrito em que lugar? Não tem a visão, não pode crer em nada. Pergunta. Vai ver aonde está escrito. Pergunta a um deles. Então, querido, você não pode viver pelo que você vê com os teus olhos. De forma alguma. Temos que ver como Deus quer que a gente veja. Temos que ver como Deus. Não se limite a ser um cego espiritual. Não se limite
a ser um cego espiritual. Se limite a ser um homem de visão espiritual, uma mulher de visão espiritual. Eu vejo o que o meu Deus me mostra. Ainda que todos vejam diferente, eu vejo o que Deus me mostra. E essa fé é que você tem que tomar essa decisão essa noite. Eu tomo essa decisão de ver com os olhos espirituais, não com os olhos onde meus olhos alcançam, porque os teus olhos podem alcançar em um nível, sabe, que é um nível limitador da tua vida. Limite. E uma das coisas que impõe medo, que limita a nossa vida é o medo. O medo limita a nossa vida de tudo. Jesus falando com a gente hoje, agora. Essa palavra é para você, essa palavra é para a nossa geração, essa palavra é para quem você vai evangelizar, essa palavra é para o teu vizinho, essa palavra é para quem vai te ouvir na tua rede social. Esta é a palavra, bem-aventurados são esses, bem-aventurada é a nossa geração. Alguém vê radiação? Você pega na imagem antes de chegar na sua TV? Vou pegar aqui nesse ator, nessa atriz. Como que ela chega na tua TV? Aquela imagem é visível até chegar na tua TV? Ela tem 2 lugares. Lá ao vivo, onde a câmera está captando, e na tua tela. 2 lugares que ela se manifesta. Aquele jogador que está correndo atrás daquela bola e você que está lá assistindo aquele jogador jogando aquela bola. Fora isso, como essa imagem chega lá da Rússia, lá da China, para eu ver aqui no meu sofá? Você pega nessa imagem? Você pega essa imagem e bota dentro do seu TV? É invisível. Quando a pessoa entra numa máquina para fazer radioterapia, quimioterapia, ela vê. Aquele elemento está naquela máquina para matar aquela célula cancerosa. Mas a pessoa vê. Quando você tira uma xerox, você botou um papel limpo e o papel saiu do outro lado com a cópia. Você vê como essa imagem passou para esse papel limpo? Você pegou na imagem e passou no papel? Essa é a fé, querido. Você não vê. Ela é invisível, mas ela está dentro de você e o Deus que você tem fé existe. O Deus que você vai ter fé, o Deus que você vai pensar, o Deus que você vai orar, o Deus que você vai falar com Ele nesse mês de fevereiro, o mês determinado da fé, você vai ver Ele se manifestar na tua vida. As pessoas vão te respeitar só em ver você. As pessoas vão te respeitar, independente de saber qual é a tua religião. As pessoas vão ter respeito por você e serão favoráveis a você. Serão favoráveis a você. Porque muitas vezes, tem determinadas pessoas que chegam num lugar que ninguém vai com aquela cara daquela pessoa. Mas não é para ser assim com o Filho de Deus. Um Filho de Deus é para as pessoas serem favoráveis a você. Deus quer abrir portas com portas, os céus na tua vida, pela tua fé. Quanto mais você tiver numa situação ruim e você dizer, o meu Deus vai entrar em providência, Ele vai dizer, eu nunca vi tanta fé em feira. Eu nunca vi tanta fé na Bahia, eu nunca vi tanta fé no Brasil, como ele disse para aquele centurião, eu nunca vi tanta fé em Israel. Receba a tua vitória agora. Primeiro você vai passar tudo que você pode e aguenta suportar que Deus queira que você passe. Não tem jeito. A tua prova é tua. Ninguém pode pegar essa prova no teu lugar. Ela é tua. A Bíblia diz que ninguém passa uma prova que não aguente suportar. Uma pessoa passa um nível, outra passa a outra, mas aquela tem que passar. Essa prova é só isso, é só prova de fé. Deus não quer nada com você. Ele quer dar um 10 e dizer, passou na minha prova, como o meu filho Jesus passou.
Ele passou a maior prova de todos, ir para a cruz do Calvário, ser morto daquela forma sem ter um pecado. Ninguém jamais vai passar o que Jesus passou. Ele passou aquela quantidade, aquela porção, e passou bem passado. Mas nós temos que passar o nosso pedacinho sim. Quem for discípulo de Jesus, que carregue a sua cruz. Essa cruz não é para a cruz ser cravada e ficar em você. Não. Essa cruz vai ser tirada de você com a sua fé. Passou dando glória a Deus, passou glorificando a Ele, passou com um sorriso no lábio. O que é que está acontecendo com você? Não está acontecendo nada, o meu Deus está no controle de tudo. Não adianta você chegar, ficar no meio da rua com o microfone, ei, olhem para mim, eu estou passando muita coisa, olhem para mim. Cada dia as pessoas vão olhar menos para você. Esse papel de coitadinho não existe na Bíblia. A Bíblia diz que os medrosos não herdarão o reino de Deus. Estou chorando aqui para ver se o pastor me vê. Deus não deixa ninguém lhe ver. Porque você está com a atitude errada. A sua atitude certa é dizer, estou passando, está doendo, mas o meu Deus vai tirar esse espinho de mim. O meu Deus vai arrancar esse espinho de mim. Vai tirar esse espinho da minha carne. O apóstolo Paulo disse, sou esbofeteado todos os dias com um espinho na minha carne. Teologicamente, uns dizem uma coisa, outros dizem outra, mas ninguém sabe o que era. Mas ele disse que tinha um espinho na carne dele, que esbofeteava todos os dias. O que era? Teologicamente, cada um fala uma coisa. O importante, não importa se o teu espinho é de rosas, se o teu espinho é de coisas que tem espinho, não importa. Que espinho é? Importa que Jesus quer tirar ele da tua vida. E para isso tu tem que ter uma fé sobrenatural. E a fé sobrenatural já começa quando a gente crê que Jesus veio na terra, que morreu, que ressuscitou, já começa aí. Já é uma fé no sobrenatural. Tu não crê que ele existe? Agora, tu não crê que ele está nessa situação? Eu creio que Jesus existe, eu creio que ele morreu, eu creio que ele ressuscitou, mas eu não creio que ele está nessa situação, que ele está comigo, que ele está me vendo. Creia que ele está nessa situação e creia que ele está te libertando dessa situação. Vamos ler agora Marcos 1, Lucas 7, versículo 1 a 10. 7, 1 a 10. Disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste, bem-aventurados que não viram e creram. A radiação ninguém vê, mas acredita em seus efeitos. As ondas de TV, rádio em sua sala, você não vê, mas sabe por causa do aparelho. Então observe agora o texto em Lucas capítulo 7, do versículo 1 até o 10. E depois de concluir todos estes discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo, é digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Disse, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Você sabe quantos soldados um centurião tinha? 100. Então ele dava ordem a 100 soldados. Então ele disse a Jesus, porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder, e digo a este, vai e ele vai, ao outro vem e ele vem, ao meu servo faz isto e ele o faz. Ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia, digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Jesus aproveitou que aquele homem ficava alegre, ou indo ou não. Jesus disse, bom, eu oro aqui, ele fica curado lá, e eu aqui já vou para outra casa.
Ele disse que não é necessário que eu entre na casa dele, que eu não sou digno de entrar na casa dele. Pronto, me economizou um tempo. Jesus não é menino, me economizou um tempo. Eu aqui já oro, quando ele chegar em casa, o criado dele está curado, o empregado dele está curado. Então Jesus aproveitou o tempo e trouxe essa palavra para que ficasse registrado na Bíblia para eu e você ler hoje. Que palavra? Que ele nunca viu tanta fé em Israel. Basta o senhor orar daqui. Basta o senhor orar daqui. Que o meu servo vai ficar curado. Não preciso o senhor ir na minha casa. Eu não sou digno de te receber. Ninguém sabe se aquela casa tinha alguma coisa ou se ele fazia muita coisa de perversidade por ser um policial e ele não queria que Jesus entrasse na casa dele. Mas Jesus ficou apaixonado por aquele homem. Homem, eu nunca vi tanta fé nessa terra. E assim como você determinou, assim vai acontecer. O teu servo será curado. Está vendo? Esse homem já tinha uma fé invisível. Ó, o senhor ora aqui, a quilômetros, meu servo vai ser curado. Naquele tempo, ele já tinha uma visão. Não precisava Jesus ir na casa dele, tocar nele, pegar no homem, arrancar a doença, operar, fazer cirurgia, nada. Basta o senhor orar aqui, lá ele vai ser curado. E Jesus assim fez. Jesus orou ali e ele foi curado lá. Amém, gente? Que fé é essa? Não, o senhor tem que ir na minha casa. O senhor tem que jejuar 40 dias. Tem gente que é assim. Quer ensinar a pessoa como fazer. Ó, pastor, o senhor vai jejuar 40 dias, aí o senhor vai lá na minha casa, eu vou puxar um lençol assim, o senhor vai ungir com óleo assim, o senhor vai ajoelhar assim, e a oração que o senhor vai fazer é assim. Aí a pessoa vai ser curada. Está entendendo? A pessoa está tão sem fé que a maneira como ela pensou, ela quer que faça. Do jeito... Não, se o senhor não... Ah, mas não foi curado que o senhor orou sem óleo. Não foi curado que o senhor não foi na UTI. Não foi curado porque o senhor não levou um lenço. Não foi curado porque o senhor não jejuou antes. O homem disse, basta o senhor orar daqui. Hoje é muito fácil a gente saber que Jesus cura. Naquele tempo, aquele homem sabia? Estava todo mundo conhecendo Jesus naquele momento. Jesus estava... O ministério tinha o quê? Foi 3 anos de ministério na face da terra. 3 anos. Começou o ministério, tinha 1 ano, tinha 2. Tinha 1 ano e meio. Jesus tinha aparecido na região. Quem é esse homem que cura todo mundo? O importante é que quando você tem fé, você já olha para a pessoa e sabe, essa pessoa tem poder para mudar minha vida. Ela tem poder para mudar minha vida. Basta o senhor orar daqui, não precisa só ir lá, não sou digno de te receber na minha casa. Amém, igreja? Então, a fé é uma decisão. Diga assim, ou eu tomo essa decisão hoje, ou eu entro num beco sem saída. O que você orienta a você mesmo? Ter fé. Agora, como você vai crer? Você crê que o batismo te salva? Você crê que se você aceitar Jesus te salva? Reconhecer Jesus? Pronto. Isso aí é uma luta, mas você crê um dia. Aconteceu. Pronto. Agora se converta na fé. Você se converteu que você tinha que ter uma mulher só? Eu tenho que largar as amantes. Você se converteu, né? Ou se convenceu que tinha que deixar a bebida, que tinha que deixar as drogas, que tinha que deixar os compromissos errados, comprar e pagar. Você se convenceu de tanta coisa. Agora, o que é que eu preciso fazer? Não só hoje, mas sempre, todos os dias se converter na fé.